E aí pessoal, sou Cadu Caçaú e nesse vídeo aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou por alguma situação emocionalmente intensa na sua vida que depois você ficou algumas noites com dificuldade para dormir? Se deitava na cama e ficava com tremedeira, suor às vezes, assim, ter realmente uma reação física ao loop mental e repetitivo que estava passando pela sua cabeça? E fora esse momento de se deitar para dormir também, ao longo do dia, do nada, você não está nem prestando atenção nisso, esse pensamento, esse medo, essa angústia, pode ser uma mágoa do passado, pode ser um medo do futuro, isso novamente vira à tona na sua consciência e ocupar um espaço da sua cabeça que te dificulta de trabalhar e de operar funcionalmente no seu dia. Já aconteceu isso contigo? Olha, se isso já aconteceu contigo, fica aqui nesse vídeo que eu vou compartilhar com você um processo simples, de 2 etapas apenas, mas que às vezes é simples, mas não é tão fácil de ser executado, né? Da gente poder então mergulhar nossas emoções e digerir esses processos emocionais que possam estar nos trazendo desconforto, tirando a nossa paz. Eu já passei por isso também, no ano passado até mesmo já tendo o meu trabalho com autoconhecimento, fazendo um monte de coisa, trabalhando com breathwork, que é uma prática de liberação emocional, mesmo lidando com tudo isso, eu vivi situações no ano passado, por exemplo, com relacionamentos e também com dificuldades ali de ter muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, isso me gerar ansiedades e medos, né, sobre o futuro, que me colocaram em situações estressantes que me tiraram noites de sono, de eu ficar realmente tremendo e suando frio antes de conseguir dormir com a mente acelerada demais. E por mais que eu saiba que práticas de respiração, né, ensino práticas de respiração que nos induzam ao sono, né, que aliviem essas tensões físicas, a gente está tratando do sintoma. E para a gente poder evitar que esses sintomas aconteçam novamente, a gente precisa trabalhar nas causas. Então, processar, né, elaborar, digerir essas emoções, essas circunstâncias aparentemente desafiadoras, mas que a gente sempre encontra ali uma rota para lidar, para a gente poder evitar de, né, cair novamente nesse ciclo de loops mentais repetitivos. Essa ruminação de pensamentos, ela pode acontecer tanto com elementos do passado, por exemplo, uma discussão, uma briga de relacionamento, um término, uma perda de um ente querido, qualquer elemento do passado que te traga sentimentos, por exemplo, de culpa de alguma coisa que você fez, de vergonha sobre atos que você cometeu, de mágoa, de apego realmente a uma situação que alguém te feriu e você está ali processando, lidando com aquilo repetidamente, como também pode estar associado ao futuro, né, com medos aí de o que pode acontecer diante das suas contas, um filho que está para nascer, um trabalho que está correndo risco de perder ou de ganhar, coisas desse tipo podem te gerar muita angústia, muita pressão emocional. E isso para não falar de coisas ainda mais intensas mesmo, né, de doenças e questões de saúde, que então a gente tem muito menos controle, muito menos capacidade de influenciar, e isso sim pode tirar a paz de muita gente. E olha como é curioso a palavra que a gente escolheu para isso, né? Ruminar pensamentos. Ruminar é aquilo que é feito pelos animais ruminantes, né? A vaca, o bode, o camelo, né? Que é o quê? Que eles mastigam, comem alguma coisa, ingerem algum tipo de conteúdo, isso vai para dentro do estômago deles, é digerindo um pouquinho, regurgitado, volta para a boca, mastiga mais um pouco, desce de novo, digere mais um pouco, é regurgitado novamente, mastiga mais, e fica nesse vai e vem ali, indo para o interno, voltando um pouquinho mais para a superfície, para poder então ser mais e mais e mais digerido. A nossa dificuldade diante desses desafios que a vida nos coloca é de fazer exatamente isso, digerir, digerir, digerir um pouquinho mais aquilo que a vida às vezes nos coloca como um processo mais denso de ser então quebrado, né, ser processado dentro da gente. Não é qualquer problema, não é qualquer discussãozinha, não é qualquer briga de relacionamento que vai tirar o seu sono. São situações que realmente são importantes para você. Situações que por vezes você vai ficar ali digerindo uma raiva, uma ira que não foi expressa durante dias, ou então você vai guardar uma mágoa, uma tristeza de alguém que te atravessou durante dias, e você precisa olhar para isso. O nosso desafio está justamente a nossa capacidade de lidar com as inúmeras sensações físicas e os desconfortos que olhar para essas emoções nos causa. O corpo ele responde, e essa resposta que o corpo gera a partir de apertos, agitações, sensações, calor, frio, suor, tudo isso que o corpo responde para então ser capaz de processar o campo emocional, isso a gente tem dificuldade de lidar. Quando você começa a ter um acelero no coração, um batimento cardíaco, no lugar de você, naturalmente, estou falando como o status quo da sociedade, no lugar de alguém realmente parar e se interiorizar para falar assim, poxa, por que isso está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Deixa eu olhar para isso e olhar para esses pensamentos e falar assim, tá, você está aqui me apontando muito de medo, muito de ansiedade,
Tá, vamos olhar aqui essa história, como é que isso aqui se desenrola? Não. Quando uma pessoa sente isso, os primeiros caminhos são os de rota de fuga. A gente não quer sentir essas coisas. Você entende de onde vem o discurso de tantas abordagens sobre a desconexão do nosso corpo com o sentir? Sentir não é mole não, galera. Tem coisas que é difícil de sentir. Mas é isso, é justamente esse sentir que passa pelo nosso campo de consciência que então permite que emoções sejam processadas. Sentir raiva de alguém esquenta o corpo, aperta o diafragma, não é gostoso. Sentir medo de alguém esfria o corpo, aperta o corpo inteiro, também não é gostoso. É importante a gente entender que tem várias emoções que são necessárias de serem esmiuçadas, sentidas inteiramente, né, digeridas, para que a gente não fique ruminando elas. E para que isso possa acontecer, a gente precisa olhar para as circunstâncias que a gente viveu. Se você for agora no Google pesquisar sobre como lidar com pensamentos intrusivos e repetitivos, você vai ver diversas alternativas que te ajudam a se distrair desses pensamentos. Vão te ajudar a fugir disso, né? Você vai, sei lá, fazer outra coisa, vai comer alguma coisa, vai caminhar, vai fazer qualquer outra coisa que te ajude a não ter que lidar com aquele pensamento ali. E o trabalho é justamente esse. O trabalho é lidar com o pensamento. Você pode sim incluir alguma atividade física, exercício físico, qualquer coisa que te ajude a se colocar de volta dentro do corpo. Né? Você voltar para essa casa aqui e sentir o seu corpo como ele está. Mas se essa atividade te distrair totalmente daquele pensamento que então estava tirando a tua paz, pode ter certeza que ele vai voltar. Porque nesse caso você eliminou apenas os sintomas e não as causas. A nossa mente, ela não acontece apenas na nossa cabeça, ela acontece no corpo inteiro. Nossas emoções, elas definitivamente não acontecem apenas na nossa cabeça. Existem várias outras emoções que a gente vai sentir em diferentes partes do corpo. E ser capaz de lidar com isso, de ser capaz de realmente olhar para o corpo com um pouco mais de tranquilidade, curiosidade, uma qualidade quase que investigativa, quase que apreciativa do que está acontecendo nele, é um caminho para te gerar muita resposta, muita sabedoria, a partir do momento que você para de reagir ao que o seu corpo está sentindo. Esse é o trabalho, entende? Se você se deita e está com tremedeira, está com frio, está difícil de lidar com a mente, relaxa, faz alguma coisa que você possa fazer, uma respiração, por exemplo, bebe um chá, alguma coisa que você possa se relaxar um pouco mais para que então você olhe para a mente, para que você faça a digestão daquilo que está lhe sendo requisitado a atenção. O seu medo é uma bússola, ele está sempre apontando uma direção de alguma coisa que é importante. Não ignore os seus medos e o seu corpo, ele aponta quando você está com medo sim ou não. Então aprende a olhar mais profundamente para o seu corpo, para o seu diafragma, que você vai estar sempre com uma boa bússola do que prestar atenção, quanta atenção é necessário e como lidar com tudo isso. Então, os 2 passos que você precisa dar para você ser capaz de lidar com esses pensamentos intrusivos e repetitivos, primeiro, é voltar para o seu corpo, se reconectar com o seu corpo, né? Parar de brigar com o seu corpo, parar de estar num estado mental de reclamação por estar sentindo o que você está sentindo. Esse é o grande desafio. O quanto você consegue sentir um desconforto no corpo sem ficar reclamando mentalmente que não queria estar sentindo aquilo. Imagina que coisa mais incoerente, né? Imagina como seria, por exemplo, sei lá, você que vai pra academia, que malha e tudo mais. Eu também estou nesse projeto fitness agora, me dá mais uns meses aí, daqui a pouco eu tomo mais maromba aí. Mas imagina você que tá nesse processo de ir pra academia e você sente várias dores, vários desconfortos e tu vai estar lá puxando o ferro e assim, eu não quero sentir esse negócio, não quero... Porra, como é que você vai chegar onde você quer chegar, sabe? Como é que você avança dentro desse processo? Dá no mesmo. Você tá com o seu corpo sentindo angústia. E você não quer sentir essa angústia, mas existe o seu inconsciente que está falando, olha, isso aqui precisa ser sentido, olha para essa questão aqui que está dentro de você, que você está querendo evitar de olhar, você não está querendo olhar, então eu vou fazer você olhar aqui, eu vou chacoalhar aqui até você olhar para esse negócio, olha para esse negócio aqui, até você olhar para esse negócio e vou jogar na tua mente aqui tudo que é para você olhar, e você, não quero olhar, não quero sentir, vai ficar só brincando de vai e vem com a própria mente e não vai resolver, não vai processar, digerir o que precisa ser digerido. Então o que você pode fazer aqui é fazer uma pequena prática corporal. Você pode fazer um pouquinho de flexão, pode fazer um pouquinho de abdominal, pode fazer polichinelo, pode, sei lá, pular corda, né, ou pular sozinho, alguma coisa que te traga de volta para o seu corpo, né, que te traga um pouquinho de tensão para o seu corpo para você voltar para cá, para essa atenção com as suas sensações. Beleza, feito isso, se deita, para fazer agachamento é ótimo, faz agachamento, faz uns 20 agachamentos aí, se deita, respira devagar, inspira em 4 segundos, solta em 8 segundos, inspira em 4 segundos, solta no dobro do tempo, sempre nesse processo, que isso vai
promover a ativação do seu sistema nervoso parasimpático, que vai te induzir ao relaxamento. E então, nesse estado mais relaxado, né, dentro do seu corpo, atento, consciente, suspende esse pensamento que vai na sua cabeça e com toda distanciamento que você puder, com toda desidentificação que você puder, como se isso não estivesse acontecendo com você, o segundo passo é você elaborar esse pensamento. E se isso aqui for verdade? O que acontece? Quais são as consequências disso? Não tem medo de olhar para isso. Né? É a sua vida. E o que há de bom nisso aqui? Qualquer situação pode ter acontecido. O que há de bom aqui? O que tem para eu aprender aqui? Tem alguma coisa de importante aqui para eu colher dessa experiência? E deixar a mente devagar. Se for te ajudar, pega papel e caneta, escreve, coloca para fora, que isso te ajuda a você olhar para esses pensamentos. E essa vai ser a forma que você vai ter de se distanciar dos seus pensamentos, poder processar essas emoções, né, dando significado, trazendo novos significados, novas interpretações sobre isso também, e também você gerar as soluções que você precisa. Conseguir, então, eu preciso ligar para fulano e ter uma conversa profunda com ele sobre esse tema, porque aquilo ali não ficou bem digerido, ou então eu preciso tomar uma outra decisão, né? Fazer aqui uma gestão do meu projeto, do meu trabalho e tal, que me evite daquela complicação que eu estou vendo que vai acontecer lá na frente. Eu não sei qual que é essa circunstância, mas a elaboração a partir dos seus próprios pensamentos ou da escrita vai te ajudar a você não ficar mais se degladiando com isso que está aí na sua cabeça. Como eu falei no início desse vídeo aqui, o processo é simples, nem sempre é fácil, depende do que você está enfrentando. Eu sei que tem situações que realmente são bem mais desafiadoras do que outras. E justamente porque cada um de nós enfrenta desafios distintos de uma maneira completamente única, que alguns deles são mais densos e precisam passar por essa ruminação. Precisam passar por essa ruminação porque em sua experiência inicial, na primeira vez que aconteceu aquela situação que tirou teu sono, você não processou aquilo direito. Você entubou e precisou agir. Precisou fazer alguma coisa, ou então você se apagou ali por um medo daquela situação, pode ser uma briga, por exemplo, né? Tem muitas situações que podem causar isso. Alguma briga de casal e tal, tipo, te apagou. Você precisa entrar nesse sentimento, mergulhar, como se você mergulhasse num poço, e então olhar bem fundo para isso. Por que isso te causa tanto desconforto? O que você pode fazer a partir disso? De gerar de conversa, de gerar de reflexão, de mudança de comportamento, de mudança de hábito, para você evitar novamente essas situações desconfortáveis no futuro. Isso se aplica não apenas para relacionamentos, mas também para a forma como você gerencia o seu tempo, a forma como você abraça projetos demais que não era para você abraçar, tantas situações distintas que podem fazer esse grau de angústia, de estresse se acumular no corpo e então gerar esse desequilíbrio. Experimenta fazer isso que eu estou te falando aqui, de no primeiro passo você trazer sua atenção de volta para o corpo através de uma pequena prática física e então de uma respiração controlada, para então você poder olhar com um pouco mais de sobriedade e menos identificação, como se estivesse assistindo alguma coisa que não é contigo, não se trata de você, você olhar para aquilo ali e falar assim, tá, e aí? Se isso aqui fosse um livro, né? Deixa eu passar essas páginas aqui para ver até onde essa história vai. Esse é o trabalho, de digerir emoções, beleza? Comenta aqui embaixo como é que você lida com essas situações, o que te ajudou no passado, se foi alguma prática terapêutica, se foi uma conversa com alguém. São outras formas também de a gente lidar. Estou te dando aqui uma ferramenta que te traga mais autonomia para que você possa lidar com as suas circunstâncias aí no seu tempo, no seu ritmo, se você não tiver ninguém com quem contar bem perto de você, numa situação extrema como essa. Beleza? Me conta aqui, eu quero saber. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.